Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Nessa aula nós vamos falar sobre uma característica do CSS que já foi introduzida no curso, que são os seletores, tá? Os seletores eles servem para selecionar conteúdo, o próprio nome já é bem explicativo, tá? Então nós temos como exemplo, em aulas passadas que nós já falamos, o ID e o Class, que são seletores CSS, ok? Na aula de hoje nós vamos ver dois seletores, o Visited e o Hover, tá? Então o Visited ele serve para quando o link já foi clicado pelo menos uma vez. Lembra que em páginas HTML os links por padrão são azul escuro e quando nós clicamos neles, né, ou seja, quando visitamos esses links, eles ficam com uma cor roxa, tá? Isso por padrão. E o hover vai ser quando o mouse pousar sobre o elemento. Vamos supor aqui esse logo da Dev Factory. Quando eu paro o mouse em cima, ele vai dar algum efeito que eu posso estar pré-definindo, ok? Então aqui eu tenho o exemplo, né, em cima de um link. Então quando ele for visitado, eu mudo a cor dele para vermelho e deixo o fundo amarelo, ok? E o hover eu adiciono uma borda sobre ele, ok? Então vamos ao código. Antes vamos criar aqui no nosso repositório, né? Então eu vou copiar aqui esse trecho de código, ok? Vou também criar uma nova pasta, tá? Então vou criar uma pasta chamada seletores, ok? E aqui vou colocar seletores.html. Tá? Aqui nós podemos colocar como título visited/hover. E nessa aula nós aprendemos o comportamento dos seletores visited e hover, ok? Salvando aqui, vamos segurar o Ctrl aí no Windows, né, e clicar, e ele vai criar um novo arquivo para mim, HTML, tá? Vamos ver se ele criou aqui no repositório, já está criado, e vamos agora à edição do nosso seletores.html. Então, vou criar a estrutura básica do HTML, vou colocar aqui como visited/hover, e vou fazer a linkagem do CSS para um arquivo chamado seletores.css, ok? Aqui vai ser bem simples o nosso código HTML. Eu vou criar um link, tá? No href aqui eu vou colocar apenas o hashtag aqui, né? Para ele não dar probleminha. E vou colocar um ID chamado simples, ok? E vou escrever aqui simples, então ele vai criar um link escrito simples, tá? Vou dar duas quebras de linha aqui com a nossa tag BR, tá? E vou criar outro link chamado com ID, né? Na verdade, de sofisticado, ok? E também aqui vou escrever sofisticado para ele ficar aparecendo um link escrito sofisticado, ok? Simples e sofisticado. Agora vamos aqui para o CSS, vou segurar aqui o Alt e clicar e ele vai criar para mim. E agora eu vou estilizar esses dois links, tá? Antes de mais nada eu vou colocar o texto alinhado no centro e vou colocar um font size, né, o tamanho da minha fonte de 50 pixels para ficar melhor de nós visualizarmos aqui, ok? Vou agora estilizar os meus links, tá? Vou colocar um text decoration none para ele deixar sem esse visual de link, ok? E vou colocar uma color black. Vamos atualizar, ele vai ficar assim, ó. Vejam que ele muda o cursor do mouse, tá? Ainda é um link, mas sem aquele visual feio de link. E mais abaixo, o que eu vou fazer? Vou adicionar o seletor no nosso ID simples, tá? Então, o primeiro seletor que eu vou colocar é o visited, tá? Então, o que eu vou dizer aqui, ó? Quando for visitado, coloque a cor gray, ok? Então, esse link aqui simples, quando ele for clicado uma vez, ele vai mudar o visual dele, tá? Antes de clicar, eu vou também adicionar um seletor hover para ele, tá? Então, simples, hover, tá? E aqui eu vou colocar um border solid black, vou colocar até outra cor, vou colocar red, tá? E 4 pixels de largura, ok? Então vejam só agora, quando eu passo o mouse por cima, não funcionou. Vamos ver o que eu errei aqui. Simples, hover, border solid, vamos ver se o ID ele está... eu coloquei simple, tá vendo? Erro de digitação, voltando aqui. Quando eu passo o mouse sobre o simples, ó, ele aparece a borda toda em vermelha. E se eu clicar agora, ele vai ficar cinza porque ele já foi
visitado, tá? Então aqui eu adicionei esse estilo. Então o visited, ele mudou o link para cinza, porque ele já foi clicado, e o hover vai aparecer essa borda aqui em vermelho toda vez que eu passar o mouse, tá? E agora eu vou fazer uma estilização mais sofisticada, mais bonitinha, ok? Então agora eu vou estilizar o nosso ID sofisticado, ok? E quando ele for visitado, eu vou colocar uma cor, vamos lá, mudar a color para, vamos ver, uma cor que não seja tão chamativa. Vou colocar vamos ver, vou colocar esse brown aqui, vai ficar um pouco feio, mas só para mostrar para vocês, tá? E ainda eu vou colocar aqui no sofisticado, um hover que vai fazer o seguinte. Vamos colocar um border bottom de 1 px, vamos colocar 4 para ficar mais bonitinho, uma cor black, tá? E solid, ok? E ainda vou adicionar algo que ainda não foi mostrado no curso, que depois nós vamos ver, um transition de 0.3 segundos, tá? Então ele vai ter uma espécie de animação para aparecer aqui essa borda. Nós podemos até diminuir, vamos colocar aqui 0.7, por exemplo, só para vocês visualizarem. Olha lá, fica feio porque ele ficou travado, mas podemos utilizar a criatividade aí para dar efeitos aos nossos links que vão ficar bacanas. Essa cor ficou feia, eu posso até colocar um black. Vamos só mudar um pouquinho, deixar um pouco mais escuro assim. Ok? Então, dá esse efeito aí. Então, o visited, toda vez que for clicado o link, e o hover, toda vez que o mouse pousar sobre o nosso link. Ok? Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.